queria pedir para que vocês, neste momento, fizessem uma reflexão. Enquanto eu vou falando, eu queria que você fizesse uma reflexão de como está a sua vida, e mais especificamente daquilo que você não tem. Pense sobre tudo que tem faltado. Para muitos pode estar faltando paz, para muitos pode estar faltando alegria, realização. Para muitos pode ter alguma área da sua vida em específico, podendo ser o profissional, o financeiro, o familiar, o conjugal, que essa área não esteja tão bem. Gostaria que você refletisse sobre aquilo que você não recebeu no passado, aquilo que você não teve do seu pai, da sua mãe, oportunidades que talvez você não teve, algumas limitações, talvez financeiras. O ponto-chave é: não se trata daquilo que você não tem ou daquilo que você não recebeu, mas sim do quanto você está disposto a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Essa semana ainda, em um momento com a minha família, nós estávamos sentados durante, não me engano se era o almoço ou o jantar, mas nós começamos a refletir sobre tudo. E nisso, eu vi a obra que Deus fez na vida do meu pai de uma forma grandiosa. Porque ele foi um homem que ele não teve as mesmas oportunidades que eu. Ele foi um homem que passou por diversos momentos difíceis. Em um determinado momento, ele teve a ausência do seu pai. Em um determinado momento, ele passou por algumas dificuldades. E mesmo assim, eu vejo ele me entregando coisas hoje, ele entregando, dando às pessoas, coisas que ele nem sequer recebeu. Só que ele recebeu tudo isso da palavra. Todos os dias nós vemos pessoas com sérios problemas de paternidade, pessoas que buscam psiquiatras, psicólogos, pessoas que buscam cursos de autoajuda. Só que muitos ainda não entenderam que tudo aquilo que nós precisamos vem da palavra. Não existe nada mais poderoso e nada mais sério do que a palavra de Deus em nossas vidas. E quando eu falei no início, não se trata daquilo que você não tem ou daquilo que você não recebeu, mas sim do quanto você está disposto a colocar a palavra de Deus em prática, é porque você pode viver tudo aquilo que você não viveu. Você pode desenvolver felicidades que você não tinha conhecido. Você pode conquistar em todas as áreas da sua vida tudo aquilo que até então você só conhecia por ouvir falar. Só que para isso nós precisamos nos entregar e crer nesse poder. Eu ainda vejo muitas pessoas fazendo as seguintes perguntas: como que eu sei que isso é para mim? Como que eu sei que tal palavra, tal pregação, essas promessas vão se cumprir na minha vida? Como eu sei que ainda vai acontecer esse ano? Como que eu posso saber que tal palavra foi destinada para alguma pessoa e essa pessoa sou eu? Como que eu posso saber que a minha vida profissional, a minha vida familiar, minha vida conjugal, minha vida sentimental, a minha área da saúde, tudo isso vai mudar? Aí que está. Você não sabe. A palavra vem e se cumpre para aqueles que tomam posse. Não vem com destinos específicos. A partir do momento que você crê no Senhor, que você confia que o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida, é a abertura que você está dando para Ele materializar toda a sua palavra na sua vida. Para que o poder e a glória dEle venham se cumprir na sua vida. E existem muitas pessoas que ainda estão presas a sinais. Eu preciso que o Senhor envie um sinal. Só que quando nós temos esse tipo de fé, dependendo de sinais, dependendo de provas que o Senhor vai entregar a nós, é a mesma coisa quando você vê
um empresário negociando, e ele fala o seguinte: o serviço vai ser prestado, só que eu preciso que você me dê um sinal, tudo vai acontecer, e depois paga o resto. Só que com Deus não é assim que funciona. Nós cremos para depois nós vermos. Primeiro nós temos que confiar para depois acontecer. Quando nós falamos em relacionamento com Deus, não existe relacionamento na terra que se sustente sem confiança. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos simplesmente crer que Ele vai fazer. Nós precisamos crer, confiar que Ele vai realizar. Porque quando nós dependemos de sinais, a nossa entrega é parcial. Nós nos entregamos em partes. E se existe algo que o Senhor busca dia e noite de nós, que Ele requer, que Ele cobra de nós constantemente, repita comigo, integridade. Integridade, ser inteiro, não é se entregar em partes, não é confiar em partes. Mas mesmo assim, como que eu vou saber que vai acontecer? Aí que está. Se você soubesse tudo que iria acontecer na sua vida, se você soubesse a hora que iria acontecer, a data e o que Deus iria fazer na sua vida, você não precisaria de fé. Porque já estaria tudo claro. E o que seria fé? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Então, não aconteceu, mas eu tenho fé que irá acontecer. Até determinado momento não deu certo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Em Mateus 6,33 diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muitos falam isso com a boca cheia, só que pouquíssimas pessoas realmente entendem o significado disso. Quando nós falamos de todas as coisas lhe serão acrescentadas, o que tem te faltado? O que está faltando na sua vida? Tudo isso são todas as coisas. Só que para isso nós precisamos entender que vem o Senhor em primeiro lugar vem o que está escrito na palavra de Deus, e depois Ele vem suprindo todas as nossas faltas, depois Ele vem suprindo todas as nossas necessidades. Mas em um determinado tempo eu não recebi isso, eu não aprendi a fazer assim. Só que todas as vezes que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você está tendo a oportunidade de quebrar um padrão que foi estabelecido. E o que seria padrão? É aquilo que acontece e repete, que acontece e se repete. Existem muitas pessoas que não entenderam que existe um padrão de infelicidade nas suas famílias. Existem pessoas que ainda não entenderam que existe um padrão espiritual de miséria, de humilhação, de fracasso profissional, de fracasso financeiro. E qual é a função da palavra de Deus em nossas vidas? Quebrar esse padrão e estabelecer um novo padrão. Olha o que diz em 1 Samuel 22. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que estavam, repita comigo, em dificuldades, os que tinham dívidas, e repita comigo novamente, e todos os amargurados. Eu continuo de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Olha como diz em outra tradução. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas. Quantos não estão aflitos? Quantos não estão desesperados por não conseguirem enxergar uma saída? Pessoas endividadas e descontentes. Olha em outra tradução ainda como está. Muitos outros também se uniram a Davi. Uns estavam metidos em algum problema, outros deviam muito dinheiro, e alguns outros, repita comigo por favor, não estavam satisfeitos com as suas vidas. Quantos não se encontram nessa mesma posição? De pessoas desgostosas, pessoas com o espírito amargurado, pessoas carregadas de dívidas, pessoas que estão metidas em problemas até a cabeça,
pessoas que estão insatisfeitas com as suas vidas. Quantos não estão nessa posição? Quando no trecho diz que Davi, ele se escondeu, se refugiou na caverna de Adulão, essa nossa caverna de Adulão é Cristo. É o nosso único lugar de refúgio. É o único lugar onde nós temos segurança. É o único lugar que nós nos sentimos de verdade protegidos e seguros. Aqui foi um momento muito difícil da vida de Davi. Ele estava sendo perseguido. Constantemente Saul, com seus homens, em diversas tentativas, tentando tirar a vida de Davi. Era um momento onde os problemas estavam perseguindo a vida de Davi, onde constantemente, onde ele ia, existiam situações preparadas, arquitetadas contra ele. E ele teve que se refugiar nessa caverna. E parecia o fim. Só que para nós, muitas vezes, o que parece ser o fim, é só o começo de uma grande obra. Por isso que nós não podemos nos desesperar, nós não podemos ficar preocupados ou aflitos por coisa alguma. Na semana passada ainda nós falávamos sobre Isaac desentulhando os poços. Quando ele chegou naquela terra, era uma terra que estava cercada de fome, era uma terra improdutiva, era um momento de grande miséria. Só que a mesma coisa que eu falei na sexta-feira, só porque te assusta, não quer dizer que vai ser ruim para você. Só porque uma situação te causa medo, não quer dizer que ela vai ser algo terrível para você. Só porque, a princípio, quando você é pego de surpresa, você se depara com uma determinada situação, seja ela financeira, seja problemas conjugais, familiares, de saúde, não quer dizer que está vindo para te arruinar. Essa caverna representava um momento muito difícil da vida de Davi. Só que foi o começo de coisas sobrenaturais que o Senhor pôde realizar na vida dele. Só que nós temos que ter ciência e consciência dos lugares onde nós temos nos refugiado. Não adianta você tentar se refugiar naquilo que você possui, porque isso não é segurança para você. O que Deus pode fazer pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pessoa nenhuma tem poder para fazer. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, repita comigo, foram ficar com ele. Para quem não se recorda, quando foi para Davi ser escolhido como novo rei de Israel, o seu próprio pai esqueceu dele. O seu próprio pai se esqueceu de Davi. Samuel chegou na casa de seu pai, e ele começou a perguntar sobre seus filhos. E nisso, seu pai chamou todos os seus irmãos. Só que para aquela que era uma data tão importante, tão especial, o seu próprio pai esqueceu de Davi, deixou Davi de lado. Então, se não fosse pelo seu pai celestial, Davi não teria sido quem ele foi. Se não fosse por Deus, Davi não teria conquistado o que ele conquistou. Para ficar claro, a nossa segurança não está em nossos familiares. Para ficar claro que os nossos familiares podem falhar conosco, as pessoas podem falhar conosco, mas Deus não falha. E a frase que Samuel disse foi a seguinte: a quem Deus procura não está aqui. Nenhum desses homens que estão presentes é aquele que Deus está separando para se tornar rei. E nós não começaremos o banquete enquanto ele não chegar. O que você precisa ter junto com você no seu espírito? O Senhor não vai começar o banquete da minha vida enquanto eu não chegar. Ele não vai me deixar fora dos seus grandes planos. Ele não vai me deixar de fora daquele que é um grande projeto que Ele tem preparado para mim. E não tenha dúvidas que Ele tem grandes coisas separadas para cada um de nós. Na sua palavra mesmo diz: sou eu bem sei os planos que tenho para você. Você acredita que você sabe o que é padrão de grandeza? Nós acreditamos saber o que seria um grande padrão de vida. Só que o nosso padrão de vida é mínimo em comparado àquilo que o Senhor tem para nós.
Os seus próprios irmãos maltrataram Davi por diversas vezes. Quando Davi foi enfrentar Golias, o seu próprio irmão foi falar para ele: querido, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo seu tempo. Você não tem capacidade de fazer isso. Como que você vai enfrentar Golias? O que é? Você veio aqui só falar um oi e está indo embora? Nessa caverna, nesse lugar refúgio, em Cristo, ele teve a restauração. Foi o processo de uma nova fase que estava dando início e já começou com a restauração familiar. Aquele que parecia ser o fim, ele fugindo, preocupado com a sua própria vida, foi o começo de uma obra extraordinária. Então não se assuste se você está passando por momentos difíceis, não se assuste, não se preocupe se você está passando por momentos de aflições, porque tudo depende, repita comigo, de como eu recebo o que está acontecendo comigo. Você pode receber de duas formas, ou como intimidação, ou como oportunidade de crescimento. E a grande maioria, infelizmente, recebem os desafios, as batalhas, as más notícias como causa de intimidação. E muitos vão falar assim: não, eu não recebo como intimidação. Mas você é dominado pelo medo? Você perde horas de sono? Você fica preocupado? Você em determinados momentos se desespera? Em determinados momentos você perde o poder de reação? Se sim, é porque você recebe como intimidação. Só que na palavra do Senhor mesmo diz: considere motivos de alegria cada uma das provações e desafios que você irá enfrentar. Porque quando nós falamos em provações, momentos difíceis, aos olhos de Deus, qual que é a função delas em nossas vidas? Repita comigo. Primeiro, ajuste. O Senhor, Ele está lá em cima, e quem está de longe consegue enxergar muito melhor, tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos presos no nosso mundinho e acreditamos que está tudo certo, está tudo ok, mas nós estamos limitados só ao que estamos vendo aqui. De cima o Senhor está vendo onde está desajustado, o Senhor está vendo onde está um caos, o Senhor está vendo o que é uma porta que está sendo aberta em prol da sua destruição. Então Ele envia determinadas situações, Ele permite que determinadas coisas aconteçam para que você possa ajustar. Segundo ponto, repita comigo: preparo. Preparo para o quê? Para coisas maiores. Quando nós falamos em períodos de provações, testes, nada mais é do que um treinamento para que possamos chegar em um lugar mais alto. Quando eu era mais novo, por volta dos meus entre 10 anos e talvez até os 18, eu adorava jogar bola. Jogava bola todos os dias, tinha os dias de jogo, só que tinha os dias de treino. E uma frase muito comum, dita no meio dos treinos, era a seguinte: treino duro, jogo fácil. Preparo duro, treino físico difícil, batalhas fáceis. E tudo que nós enfrentamos é para facilitar aquilo que nós temos que viver lá na frente. Quando nós falamos de Davi contra Golias, no trecho diz que era um gigante de 2,90 metros, um homem altamente habilidoso, experiente em batalha, ao ponto dele causar medo em Saul e todos os exércitos que estavam ao redor dele. Só que Davi, ele teve coragem, se posicionou. Só que para quem não recorda, Davi teve o treinamento lá atrás, ele se preparou lá atrás. Ele enfrentou um leão e ele enfrentou um urso. Por mais difícil que fosse enfrentar Golias, eu garanto para todos vocês que não foi mais fácil enfrentar o leão e o urso. Muito mais difícil foi enfrentar esses animais. Mas qual que era o intuito do Senhor? Eu estou te preparando, meu querido, porque na hora que chegar o seu momento, na hora que chegar a sua hora, você vai estar pronto. Hoje, do jeito que você está, se eu entregar coisas maiores nas suas mãos, vai te matar, vai acabar com você, vai terminar de arruinar a sua vida. Só que
Você vai passar por esses desafios, você vai passar por essas lutas, eu estarei com você, então não se preocupe. E eu já estou te treinando, te preparando para coisas maiores. Repita comigo, o Senhor está me preparando para coisas muito maiores. Só que para isso nós precisamos crer, para isso nós precisamos confiar. Aqui foi um momento de grande dificuldade na vida dele, só que ele estava sendo preparado para coisas muito maiores. Se nós voltarmos, vai para Gênesis 42, por favor. Em Gênesis 42, versículo 6, diz o seguinte: José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Repita comigo, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Isso retrata o quê? Uma pessoa bem-sucedida, abençoada, uma pessoa próspera. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Aqui nós vemos o auge da vida de José. Aqui nós vemos José, governador. Nós vemos um homem que abaixo de Faraó era um homem com a maior autoridade. Só que se pararmos para analisar mais a fundo, José tinha muito mais autoridade do que Faraó, porque o tempo todo Faraó consultava José. Só que José, ele não estava rei, ele conquistou, ele chegou naquele lugar. Ele teve o seu preparo, ele teve o seu treinamento. Aqui nós vemos um final glorioso. Se coloque na posição de José, você com a sua empresa vendendo para o mundo inteiro. Quer dizer que você está abençoado, não é? Quer dizer que está frutificando, que Deus está honrando. Só que tudo isso começou dentro de um buraco. Aquilo que parece ser feio, ruim, que nos assusta, que nos causa medo, não quer dizer que é ruim para nós. Tudo começou com um sonho que José teve. E ele foi compartilhar com seus familiares, com seus pais. Isso causou muita inveja. E qual que foi a reação dos seus irmãos? Vamos tirar a vida de José. Vamos tirar. E eles não tiveram coragem de tirar, propriamente dito, o matando. Até que um dos irmãos falou o seguinte: vamos jogá-lo dentro de uma cisterna. Vamos deixar que ele morra por conta própria. Agora imagine você, no meio de um buraco, embaixo do nível da terra, sem água, sem comida, sem poder fazer absolutamente nada. Um lugar onde você está cercado, você não consegue ver saída. Qual que era o único lugar que José podia olhar? Para cima. Muitas vezes nós nos deparamos com determinadas situações onde nós estamos cercados, onde nós vemos terra para todo lado, nós não temos como nos sustentar, não temos como sobreviver, justamente para que nós venhamos olhar para o lugar certo. Se fosse outras pessoas, teriam se desesperado. Muitos teriam enxergado aquele buraco como fim. Muitos teriam enxergado como acabou. Não tem mais como eu vencer isso. Não tem mais como eu sair dessa situação. Não tem como eu vencer mais essa batalha. É uma batalha perdida. Só que aqueles que perseveram e confiam no Senhor, o Senhor faz uma grande obra. O que aconteceu? Os seus irmãos tiraram José do buraco e venderam ele como escravo. Aí muitos perguntam: essa é a glória de Deus? Tentaram tirar a vida dele, jogaram no buraco, agora ele se torna escravo? Essa é a glória de Deus na minha vida? Eu enfrentando todos esses problemas, enfrentando todas essas lutas, tendo que passar por tudo isso? Na palavra do Senhor diz que Ele nunca deixaria um justo desamparado, e eu estou passando por tudo isso? Não se precipite. É tudo um treinamento, tudo tem um porquê. Repita comigo: tudo tem um propósito. Tem um propósito de você estar enfrentando tudo que você está enfrentando, tudo tem um porquê, os momentos difíceis e os fáceis. E o que aconteceu? Como o espírito que estava em José era um espírito diferente, ele tinha uma sabedoria, um discernimento incomum e uma capacidade de administrar diferenciada.
ele foi colocado em uma posição de respeito entre os escravos. Daqueles escravos, ele cuidava de todos os bens do seu senhor. Então ele já estava aprendendo a administrar naquela medida. Em seguida, foi preparada uma armadilha contra José. Mais uma vez, levantes acontecendo. Mais uma vez, uma situação que aos olhos de muitos poderia não ter saída. Porque a mulher do seu senhor preparou uma cilada para ele. José, ele tentou abusar de mim. Ele tentou tirar proveito de mim. O que aconteceu? Ele foi jogado para dentro de uma prisão. Aí vem os questionamentos mais uma vez. Caramba, senhor, uma hora no buraco, outra hora escravo, outra hora me tornando prisioneiro. Essa é a glória do Senhor na minha vida? E mais uma vez vem alguém com espírito diferente que confiava no Senhor. Ele se tornou o administrador da prisão. Mas sabe qual era o propósito real na vida dele? Que ele administrasse todo o Egito. Que ele administrasse aquele país. Administrasse coisas muito maiores. Então não receba o mal como coisas más. Os desafios não vêm para te derrubar, é tudo para ajustar o que precisa ser ajustado e te preparar para coisas muito maiores. Só que para isso nós precisamos crer, nós precisamos confiar que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Em 1 Crônicas 11, versículo 15, diz o seguinte: certa vez, Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. 2 Samuel 23. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens, e repita comigo, e os matou de uma só vez. O 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Quando Davi, ele se viu preso naquela caverna, 400 homens foram se reunir a ele. 400 homens com um único propósito: favorecer Davi, levantar ele à mais alta posição. Só que desses 400 homens, existiam 30 que eram diferenciados. E desses 30, existiam 3. E desses 3, existia um que era o líder deles, ficando abaixo de Davi. Onde nós queremos chegar com isso? Não existe crescimento que não pode se tornar ainda maior. Não existem medidas que você não possa alcançar, que não possa ser entregues medidas ainda maiores. Aqui nós vemos 400 chamados valentes, entre os homens mais destemidos. Agora, mudando o sentido, aqui nós temos 400 homens com resultados grandiosos. 400 homens vivendo um nível de vida. 400 homens que já viviam uma vida diferente. E existiam 30 que viviam uma vida mais seleta ainda. Existiam 30 que tinham uma diferença ainda maior. Onde nós queremos chegar? Não existe limite para o poder de Deus em nossas vidas. Não existe alto que não possa se tornar cada vez mais alto. Não existem posições que não possam se tornar cada vez maiores. Não existe bênçãos que o Senhor não possa entregar, que Ele não possa entregar outras ainda maiores. Então quer dizer que não existe limite para o crescimento? Não, não existe. Não existe felicidade que não possa se tornar ainda maior. Não existe prosperidade que não possa ser acrescentado ainda mais. Não existe nada que não possa ser acrescentado mais. Só que não existe crescimento externo sem crescimento interno. Então, se o crescimento externo depende do crescimento interno,
Internamente não existe limite para o crescimento. E é esse o tipo de crescimento que nós temos que buscar todos os dias. Buscar crescimento no espiritual, crescer em comunhão. Esses homens eram homens extremamente abertos e confiavam no propósito. Consequentemente, esses três, esse um que era o líder, eram pessoas mais abertas ainda. Então, quanto mais abertos ao propósito do Senhor nós estivermos, mais nós iremos crescer. Quanto mais abertos às coisas certas nós estivermos, mais será acrescentado em nossas mãos. Hebreus 11. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, repita comigo, por intermédio da fé, conquistaram reinos. Como que você vai conquistar todos os reinos da sua vida? Como que você vai conquistar todas as áreas da sua vida? Hoje, uma reunião voltada para o financeiro, para o profissional. Como que você vai conquistar lugares ainda maiores? Repita comigo, por intermédio da fé. E onde existe fé, existe certeza. Onde existe fé, existe convicção. Onde existe fé, não importa o que eu estou passando, eu sei que é para um propósito muito maior. Então não se desespere, não perca a paz, não procure entender o que o Senhor está fazendo, apenas confie que Ele fará coisas grandiosas na sua vida. Davi, um homem esquecido pelo seu pai, que se tornou um dos maiores da sua época, ou de todos os tempos. Repita comigo não será diferente. Aquilo que parece ser o fim, é o começo de uma grande obra na sua vida. Aquilo que parece ser a sua morte, agora que vocês irão começar a desfrutar de uma vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa, sem limitações em nada, sem escassez em nada. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram-se em retirada exércitos estrangeiros. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Repita comigo, mas o preguiçoso se torna escravo. Muitos recebem isso aqui como preguiça para trabalhar. Só que para muitos, a falta de resultados não tem tido nada a ver com falta de esforço, não tem nada a ver com falta de perseverança, não tem nada a ver com falta de bons produtos, não tem nada a ver com falta de recursos, com falta de técnicas. A maior preguiça que não pode existir na sua vida é a sua preguiça espiritual. Porque quando você tiver preguiça espiritual, quando você tiver preguiça de buscar o Senhor, quando você tiver preguiça de orar, quando você tiver preguiça de estar na casa de Deus, quando você tiver preguiça de renunciar, quando você tiver preguiça de sacrificar, a escravidão te espera. E existem muitas pessoas que estão escravas de problemas que têm acompanhado há muito tempo. Olha o que diz 1 Samuel 17, 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Novamente, a forma como você recebe o problema muda tudo. Muitos, causa de desespero, de medo. Davi, quem que é esse filisteu incircunciso? Quem esse problema acha que é para me enfrentar? Quem esse problema que ele acha que é para se levantar, para tentar me humilhar, para me envergonhar? Repita comigo, problemas não são problemas, são oportunidades. E oportunidades para o quê? Para você chegar em todos os lugares que hoje é só um sonho. Para você chegar a lugares que você sequer imaginava que poderia existir. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. Olha em outra tradução.
Viste um homem diligente na sua obra, perante reis, repita comigo, será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Muitos têm grande admiração por Davi. Só que Davi, ele era diferente por conta do espírito que estava dentro dele. A partir do momento que você se torna diligente, bom, extraordinário, principalmente na arte de fazer a vontade de Deus, você é colocado entre os reis. Você não fica perante os de baixa sorte. Você não fica prostrado. Você não fica nos lugares mais baixos. Você ocupa as maiores posições. Olha o que diz em 2 Timóteo. E receba, esse que provavelmente é uma das últimas leituras que nós vamos fazer, só que talvez uma das mais importantes. Alexandre, o ferreiro, causou-me, repita comigo, muitos males. Agora tira o nome de Alexandre e pense nos problemas que tem te causado muitos males. As situações que tem te causado muitos males. As situações que já te causaram muito sofrimento, muita angústia, muito desespero. O Senhor lhe dará retribuição pelo que faz. Em outra tradução diz, o Senhor vai resolver esse problema para mim. O Senhor, eu não vou precisar fazer nada. O Senhor vai lidar com essa situação. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Não espere de homens aquilo que só Deus pode te entregar. Não espere justiça dos homens, porque essa somente o Senhor pode te dar. Todos, repita comigo, me abandonaram. O seu próprio pai, Davi, o seu próprio pai se esqueceu de Davi. Muitos podem ter sido abandonados por muitas pessoas. Muitos podem ter sido abandonados pelos próprios pais, pelos companheiros, por aqueles que nós chamamos de amigos. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor, repita comigo, esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Eu continuo, para que através de mim a pregação fosse, repita comigo, plenamente cumprida. Aqui nós estamos falando de alcançar o propósito, de alcançar o seu objetivo. Sabe aquilo que você quer alcançar? Nós estamos falando de você receber forças, poder, autoridade, para ter êxito nisso. Então chega de uma vida de frustrações, chega de uma vida de tentativas, chega uma vida de grandes sonhos e zero de realizações. E todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Repita comigo com muita fé. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. O Senhor tem que nos livrar de tudo aquilo que é maligno. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra todas as forças e potestades deste mundo de trevas. Então todas as nossas batalhas são espirituais, e o Senhor nos livrará de todas. Miséria, o Senhor vai me livrar. Problemas de saúde, o Senhor vai me dar livramento. Problemas conjugais, o Senhor vai me livrar. E me levará a salvo para o seu reino celestial. Repita comigo, o reino não é lá em cima, começa aqui. O reino de Deus começa aqui. A glória de Deus já começa aqui. O seu pedacinho do céu já tem que começar aqui. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e reflitam sobre tudo que foi falado. Eu abri esse culto falando o seguinte: não importa o que você não tem,
e não importa aquilo que você não recebeu. O que realmente importa é o quanto você está disposto a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Porque onde a palavra de Deus se faz presente, todas as necessidades, todas elas se tornam ausentes. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, é muito mais do que letra, vai muito além. Existe um espírito por trás de tudo que está escrito, e quando esse espírito entra na sua vida, é impossível que os resultados permaneçam os mesmos. Quando vocês recebem desse mesmo poder, dessa mesma força, assim como aqueles 3 que acompanhavam Davi, tiveram realizações sobrenaturais, sozinhos tiveram a capacidade de destruir inúmeros inimigos. Você é tomado por esse mesmo poder. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos, com a sua mão no coração, apresentassem a sua vida ao Senhor, diga isso: meu Deus, eu quero esse mesmo Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre esses 3 homens, meu Deus, eu quero esse mesmo Espírito, eu quero esse mesmo poder, eu quero essa mesma ousadia. Meu Deus, a partir de hoje, se eu tive preguiça de fazer a minha parte, se a partir de hoje eu não fui diligente naquilo que cabia a mim fazer, eu começo a mudar isso, porque eu não terei preguiça, porque eu não quero ser colocado, meu Deus, perante os de baixa sorte, eu não quero ser colocado, meu Deus, para trabalhar com aqueles que causarão somente desgraça e dor na minha vida. Não, meu Deus, eu serei colocado entre os reis, entre os maiores. Então, meu Deus, me reveste com esse poder, me reveste com esse espírito, me reveste com essa autoridade, para que eu seja levado ao mais alto nível, meu Deus, às mais altas posições. Meu Deus, assim como Davi estava acima de todos, eu quero ser colocado acima de todos os problemas, de todos os levantes. Hoje, meu Deus, eu estou me refugiando na minha caverna de Adulão, hoje eu estou me refugiando na minha caverna que é o Senhor, hoje eu estou me refugiando na minha única fonte de segurança, que é o Senhor é minha segurança, é somente no Senhor. E a partir do momento, meu Deus, que eu estou me refugiando nessa caverna, que parece ser o fim, é só o começo para coisas extraordinárias da minha vida. Diga: meu Deus, eu sei que é só o começo, eu sei que o ano está acabando, mas é só o começo de uma vida sobrenatural que eu vou viver, é só o começo de grandes realizações, é só o começo de grandes obras, é só o começo do impossível, do sobrenatural que eu irei realizar, é só o começo das grandes realizações, das grandes posições que eu irei ocupar. Meu Deus, é só o começo. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas guardadas para mim, eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas para mim. Meu Deus, não é porque me assusta que vai fazer mal para mim. Diga isso: não é porque uma situação me preocupa que ela vai me derrubar, não é só porque me causa medo que fará mal para mim. Eu sei que tudo isso, meu Deus, é um propósito, é um processo que eu estou tendo que trilhar, que o Senhor está me preparando para coisas mais altas. Então diga: meu Deus, me prepare ainda mais, porque eu quero sonhos maiores, eu quero posições cada vez maiores. Assim como existiam os 400, depois tinha os 30, os 3, e tinha um que estava à frente de todos eles. Meu Deus, eu quero posições maiores, eu quero chegar nos níveis mais altos, eu quero que a minha empresa chegue às posições mais altas, às maiores referências. Eu quero me tornar, meu Deus, sinônimo de extraordinário, que o meu nome venha se tornar famoso, que a minha empresa venha se tornar famosa. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas envie pessoas que vão contribuir, meu Deus, para meu favorecimento, pessoas que vão colaborar, meu Deus, para uma grande obra, o grande propósito que o Senhor tem na minha vida. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai fazer o impossível, eu sei que do jeito que está, meu Deus, a minha vida não vai ficar, meu Deus, assim como o Senhor preparou Davi, ele tendo que enfrentar todos aqueles animais. Hoje eu sei que o Senhor está me preparando, e eu sei que se os desafios estão grandes, é porque as promoções serão muito maiores. Apresente a Deus cada uma das promoções que vocês querem alcançar, cada uma das respostas. Diga: meu Deus, eu confio no seu poder, eu confio no seu agir, eu sei que o Senhor vai realizar grandes obras, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai fazer grandes obras na minha vida, eu sei que o Senhor vai me surpreender. Eu sei, meu Deus, que esse período onde Saul tem me perseguido, meu Deus, essa miséria tem me perseguido, esse problema de saúde, essas situações, meu Deus, eu vou sair vencedor sobre todas elas, porque não existe aquilo que o Senhor não possa fazer, não existe sobrenatural que o Senhor não possa realizar.
Meu Deus, não importa se lá atrás eu não recebi, não importa se hoje tem alguma coisa que tem me faltado, meu Deus, a sua palavra vai me suprir, a sua palavra me supre a necessidade de tudo que eu tenho buscado, a sua palavra é a resposta de tudo, não existe nada mais sério, nada mais importante do que a sua palavra. Então hoje eu resolvo colocar, eu decido colocar ela em prática, como eu nunca coloquei antes, porque é impossível. Diga, é impossível que a minha vida continue do mesmo jeito, é impossível que meus resultados permaneçam os mesmos. Diga, meu Deus, é impossível. Diga, meu Deus, nós estamos nos aproximando da reta final deste ano, e esse final de ano será estrondoso, esse será um final de ano, meu Deus, que eu ficarei por cabeça, por cima, em posição de destaque, de honra. Meu Deus, eu tenho certeza disso, que esse final de ano será extraordinário na minha vida. Hoje eu posso estar no buraco, como por muito tempo José ficou, hoje eu posso estar na caverna de Adulão, como Davi por muito tempo ficou, mas eles se tornaram grandes governantes, grandes reis, e é isso que vai acontecer nessa reta final de ano. Eu serei um grande rei, eu serei um grande governante, eu ocuparei as posições de maior respeito. E diga, isso não é por força, não é por poder, não é pela minha capacidade, não é pelo meu conhecimento, é pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, é por aquilo que o Senhor já está fazendo, é pela sua graça, é pela sua autoridade, é pelo poder da sua palavra, e eu estou aqui fazendo uso dela. Meu Deus, eu creio nisso, eu creio que eu vou viver, o Senhor vai me surpreender. Meu Deus, nós terminamos o propósito há pouco tempo, mas isso pouco importa, porque o Senhor continua agindo, o Senhor continua agindo com o seu poder, com a sua autoridade. Se direcione para os lugares onde você precisa de resposta, seja para a sua casa, para a sua empresa, ou para algum outro lugar que você precisa de respostas. Diga o nome da rua, o número, o bairro, o nome da empresa. Se você não tiver uma empresa, trabalhar em casa, diga o seu próprio nome. Diga, nesse lugar haverá paz, nesse lugar haverá alegria, nesse lugar não vai faltar absolutamente nada. Meu Deus, envie os seus anjos poderosos, meu Deus, e julgue a minha causa, não me deixe sem respostas. Muitas situações têm se levantado contra estes lugares, contra a minha empresa, na rua tal, no número tal, o bairro tal, contra a minha casa, na rua tal, no bairro tal, no número tal. Meu Deus, mas o Senhor é quem vai me defender. Muitos me abandonaram, muitos abandonaram esses lugares, mas o Senhor não abandona, o Senhor não me deixa à deriva, o Senhor não me deixa, meu Deus, solto. Não, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me direcionando. Então diga, faça a diferença nesse lugar. Fala, o final de ano neste lugar, nessa empresa, nessas posições que eu estou me direcionando, nesses lugares, será estrondoso, sobrenatural, que a glória do Senhor, o poder do Senhor venha se manifestar de uma forma grandiosa, em o nome do Senhor Jesus. Volte para a sua posição original, com seus olhos fechados. Para aqueles que estão desesperados, não sabem o que fazer, ou como agir, como mudar. Toda mudança, quando nós falamos do ponto de vista espiritual, parte da obediência. E o que será feito depois, essa parte é com o Senhor. Mas algo que eu digo para você, eu nunca vi um justo ficar desamparado. Então não se preocupe, porque o Senhor não te deixará desamparado. Eu não estou falando somente de reconstrução ou restauração, estou falando para construções ainda maiores. Se de 400 existiam uns 30 e existiam uns 3, é porque sempre tem para onde crescer. Quando nós falamos de uma vida com Deus, sempre tem lugares cada vez mais altos. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua reta final de ano. Eu declaro que esse final de ano não será um final de ano comum, não será um final de ano natural, não será um final de ano normal, será um final de ano extraordinário, onde todos vão se surpreender com a glória de Deus em suas vidas. Eu quero declarar que tudo aquilo que não aconteceu durante os 52 dias, tudo aquilo que não aconteceu durante todo esse ano, ou durante toda a sua vida, que venha acontecer agora, que tudo aquilo que vocês ainda não desfrutaram, que tudo aquilo que vocês não conheciam, que venha acontecer
acontecer na sua vida de uma forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, que vocês venham desfrutar de prazeres que vocês nem sabiam que existiam, que vocês possam testemunhar da grandeza, da glória do Senhor na sua vida, e que esse momento, que parece ser o fim, eu declaro que venha ser um grande começo, o começo de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida abundante, uma vida abençoada em todas as áreas, assim como na reconstrução dos muros, que vocês possam ter paz em todas as fronteiras da sua vida, paz em todas as áreas, que onde existe ausência, onde existe falta de alguma coisa, que o Senhor venha suprir de uma forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, um mês melhor do que o outro, e vocês terão disparado os melhores meses de toda a sua história, para a honra e a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.